estar mais uma vez aqui com o povo de Deus, né, orando, intercedendo, cultuando, sabendo que o Senhor Jesus já se faz presente aqui e aí na sua casa, né? Antes de começar o culto, a minha esposa ela deu uma crise de tosse, a sua garganta começou a fechar e a gente fez uma oração repreendendo e ali naquele exato momento eu tive a certeza da grandeza que iria ser esse culto ao Senhor. Sabe por quê? Porque o inimigo ele não se agrada. E quando nós nos reunimos para estar na presença de Deus, é uma batalha, e precisamos estar ligados, precisamos permanecer com a nossa mente, o nosso coração, assim como o nosso irmão Glauber falou, né, que precisamos esquecer até um pouquinho, esvaziar a nossa mente de tantas coisas, né, de tanta preocupação que nós passamos no nosso dia a dia, que às vezes quer tirar a atenção, porque como a irmã Edilande, né, Edilândia falou, que é uma batalha espiritual, mas que mexe com o natural também, que é o nosso psicológico. Então, se a gente não buscar fortalecimento em Deus, as notícias que vêm até nós, se não estivermos preparados, pode de certa forma atrapalhar. Então, precisamos manter a nossa fé, a nossa confiança, a nossa convicção da nossa vitória. Porque o Senhor Jesus ele nos chamou para ser um povo adorador, um povo vitorioso, e precisamos manter a nossa fé firmada. Amém? Para não ficar só em minhas palavras, eu quero deixar no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 57 e 58, os dois últimos versículos do capítulo 15. Amém? Eu indaguei essa palavra ao Senhor, eu orei, eu meditei e disse, Senhor, essa é a palavra que o Senhor quer que eu transmita. E o Senhor, mais uma vez, ele confirmou em meu coração. E quem sou eu para dizer não? Eu falo e gosto de pregar aquilo que o Senhor confirma em meu coração. E eu tenho certeza que a igreja do Senhor vai receber. Amém? No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e o 58, nos diz assim, ó. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Esse versículo, essa palavra, essa passagem que o Senhor Jesus colocou no meu coração, fala a respeito do livro, né? A respeito, o tema diz a ressurreição, um tema que Paulo teve que tratar, teve que, com atenção, tratar com a igreja de Corinto, com muita cautela e com muita paciência, porque era um povo que estava sujeito a se deixar levar por fábulas, por filosofias. E quando nós nos deparamos nos dias de hoje, que nós vemos a geração do Senhor sofrendo ataques, sofrendo várias perseguições, não só como a gente imagina, né? Porque há pouco tempo atrás a gente não imaginava essa pandemia, jamais passarei por nossa mente o que está acontecendo, o caos que está acontecendo, a perseguição psicológica que está acontecendo, a perseguição espiritual, quantas pessoas não estão sofrendo por não ter a oportunidade de se congregar, né? Pessoas que necessitavam de um templo para poder permanecer de pé. E quando nós analisamos a situação da igreja, quando nós percebemos o que está acontecendo no mundo, aí vem a palavra de Deus nos fortalecendo, nos advertindo e nos mostrando que tudo que o Senhor já antes nos preparou e já nos advertia, está acontecendo. Porque quando Jesus disse lá em João 16, 33, ele diz, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, o Senhor estava primeiro nos preparando com a sua palavra para algo que iria acontecer e está acontecendo. Tenho-vos dito isto,
para que em mim tenhais paz. Ou seja, as palavras do Senhor nos ensinando e nos mostrando que somente em Deus, somente em Cristo, nós vamos encontrar a verdadeira paz. Né? Às vezes, quando passamos por uma situação dessa, de enfermidade, a gente espera uma notícia de quem? Uma mensagem positiva dos médicos. Não, tá bem, tá tranquilo. Mas a melhor notícia é da palavra de Deus, porque quando ela diz que as coisas, as dificuldades e as tribulações, as perseguições, as angústias, tristeza, tudo que somos sujeitos a passar na terra, temos um consolador. Temos Cristo como fonte da nossa vitória, porque o versículo 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória, por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos garante a vitória. E essa vitória, o apóstolo Paulo ele vai falar nos versículos 3 e 4 desse mesmo capítulo, né? Que quando ele mostra que Jesus morreu por nossos pecados, aí ressuscitou, né? Foi sepultado e ressuscitou. Ou seja, esses três fundamentos principais nos garantem a vitória. Ele morreu por nós, né? Para que possamos ter vida e vida com abundância. Ele ressuscitou, né? Foi sepultado para mostrar a palavra, ele afirma essa palavra para mostrar para os gregos que Jesus ressuscitou, mostrar que o povo daquela região precisava entender a verdadeira palavra e o real sentido de Cristo na cruz do Calvário. E quando nós entendemos que Deus, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa vitória não vem das nossas condições financeiras, a nossa vitória não vem do nosso status social, a nossa vitória não vem lá do médico, não, porque foi o Senhor quem constituiu, foi o Senhor quem deu sabedoria, o Senhor está usando as mãos dele, mas a nossa vitória vem do Senhor, o Senhor está cuidando da tua casa, o Senhor está cuidando da tua vida, o Senhor tem bênçãos espirituais preparadas para nós. Mas depende de uma coisa. Como está a nossa confiança? Será se estamos verdadeiramente descansando do Senhor? Será se verdadeiramente, mediante a todas essas coisas, essas tribulações, essa angústia, sim, é momento de tristeza, é momento de, quando às vezes, como o irmão mostrou o áudio, aqui todos nós se sensibilizamos com o áudio da irmã, porque realmente é triste, vai passando um filme aqui na nossa mente, né, dizendo, e se fosse comigo? Mas é a graça de Deus. É o amor de Deus, é a fidelidade do Senhor nos guardando e nos protegendo, porque é em Cristo que vem a nossa vitória. E a vitória que o apóstolo Paulo fala aqui significa do que está por vir, é do que está preparado para nós. É daquele de que nós testificamos, é daquele a quem nós guardamos a sua palavra, é daquele a quem nós esperamos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz assim o 58, portanto, meus amados irmãos, seja o quê? Firmes e constantes. Permaneça firme. Tá difícil, não desista. Não pare de orar, não pare de interceder. Ore mais, chore mais, interceda mais, agradeça mais, ore mais. Uma frase que eu sempre guardo comigo é que se nós estamos vivos até o dia de hoje, pode ter certeza que não é por conta da máscara, nem por conta do álcool em gel. É porque o Senhor Jesus está com as suas mãos estendidas para com as nossas vidas, nos guardando, nos livrando e nos protegendo, e que o nosso testemunho, a nossa felicidade, que é em servir ao Senhor, nos garante a maior vitória, que está guardada em Cristo Jesus, que está separada no Senhor. Aí diz, portanto, meus amados irmãos, diante de tudo que ele fala, diante de toda a advertência, diante de todos os cuidados, diante de toda a palavra, ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, não parem. Mantenha a consistência, mantenha o foco, o alvo, o rumo, como diz lá em Hebreus, capítulo 12, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Eu amo essa palavra, porque quando ele vem expressar, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele vai dizer, olha, ao qual
a si mesmo se entregou por nós. Aquele que suportou todas as coisas, aquele que levou sobre si algo que não era para ele, mas ele suportou todas as coisas, sabe por quê? Para que nós não venhamos a desfalecer em nossos ânimos. Porque o que o diabo quer é tirar a tristeza, ou tirar a alegria. O que o diabo quer é tirar a fé. O que o diabo quer é tirar a convicção. O que o diabo quer é tirar a nossa felicidade em servir ao Senhor. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos que tudo que o Senhor nos deixou, que tudo que o Senhor preparou para nós, ninguém tira. É como a irmã falou, nada nos separará do amor de Cristo. Né? O amor que verdadeiramente, o amor de Deus que é derramado sobre a nossa vida. É tempo de permanecer firme, é tempo de manter a nossa vida constante em oração e perseverança no Senhor. Aí continuando diz, sempre abundantes na obra, não desistindo, não parando, intercedendo mais. É como o irmão Glauber aí falou, né, que tem um propósito, só que ele percebeu que não é o tempo de parar. É o tempo de reforçar, é o tempo de continuar, é o tempo de, sim, dobrar os nossos joelhos, porque quando a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem, significa, não é o inferno que ataca, e sim, é a igreja do Senhor quem avança. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja que não para de orar, que não para de insistir em conseguir, em estar estabelecendo a palavra de Deus na vida de pessoas. Por isso que nós não podemos parar, não podemos desistir na caminhada, permanecer firmes e constantes. Só que para permanecer firme e constante, precisamos nos preparar. Precisamos estar revestidos. Precisamos fortalecer a nossa mente, guardar o nosso coração, os nossos sentimentos em Cristo Jesus, guardar a nossa família, como diz, está preparado em Efésios, capítulo 10, ou capítulo 6, do versículo 10 em diante, nos diz assim, ó, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos em quem? No Senhor. E na força de quê? Do seu poder. Aleluia, glória a Deus, fortalecei-vos no Senhor. Primeira coisa, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aí o 11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar o quê? Firmes. Permanecer firme e constante. Quando ele diz aqui, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, é toda, não deixe faltar nenhuma, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, é declarado nosso inimigo. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus e olhamos os cuidados do Senhor para com as nossas vidas, porque o que Ele nos deixou foi para preparamento nosso, sabendo que diante de todas as dificuldades e diante de todas as lutas, a nossa vitória está guardada no Senhor Jesus. Por quê? Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. A palavra ela é viva, fiel e eficaz. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí o 13 diz assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Quem sabe você pode estar passando o dia mal. Quem sabe o dia mal chegou na vida daquela mulher que pediu oração. Quem sabe o dia mal está chegando na vida de pessoas nesse exato momento, no dia de hoje. Mas nós temos o privilégio de saber que a palavra de Deus é quem nos conforta, é a palavra de Deus que nos garante a salvação eterna, a palavra de Deus que nos garante jamais isso será tirado de nós, o que está guardado e separado para os seus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau vem e resista. Tome toda a armadura de Deus, se fortaleça. Aí aqui diz, havendo feito tudo, ficar firme, não desista. Aí o 14 diz assim, ó, estais, pois, firmes, tendo cingido
os vossos lombos com o quê? Com a verdade. E revestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O mundo quer guerra, mas os escolhidos do Senhor, eles se preparam para proclamar a verdadeira paz, que é o Senhor Jesus Cristo. Tomai sobretudo o escudo da fé, porque é a fé que vai nos defender, é a fé que nos vai fazer permanecer de pé. Pode nos faltar tudo, dinheiro, pode nos faltar tudo, mas que não nos falte a fé, porque diz: tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O diabo quer nos fazer parar. O diabo quer nos fazer acreditar que Deus não está olhando para essa geração. O diabo quer fazer com que essa geração ache que estão só. Mas a Bíblia nos garante, sabe o quê? O Senhor Jesus disse assim: estarei convosco até a consumação do século. Quem crê nessa palavra confia, quem crê nessa palavra descansa, quem crê nessa palavra pode faltar tudo, mas ele sabe que a sua fé está sendo firmada do Senhor, ele sabe que a providência espiritual está descendo, a maior força, aleluia, que nós precisamos obter dentro de nós é o que está no versículo 10. Tomai, aleluia, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Quem se fortalece no Senhor, quem se refugia no Senhor, ele é fortalecido com o poder que é a sua palavra. Aí o 58 do capítulo 15 de 1 Coríntios, a qual nós lemos, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Por que parar? Por que parar agora? Por que desistir agora? Porque o que há de vir virá e não tardará. A sua palavra diz que um pouquinho de tempo que há de vir virá, está lá em Hebreus. Confia mais, não rejeite, não negue, não desista, não olhe para trás. Confie mais, creia mais, renove a sua fé, renove a sua alegria, renove o seu prazer em servir ao Senhor. Aleluia, está aí, ó, conosco aqui um varão, um homem de Deus que eu admiro muito, essa pessoa, o nosso irmão Glauber, que ele está permanecendo, né? Mantém esse grupo, mantém essa união com os irmãos, para que possamos não parar na caminhada, permanecer em oração. Está difícil, mas nós vamos vencer. Não está nada fácil, está caótico, está sombrio, mas é a palavra de Deus que nos garante a vitória, porque diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, e é dele, por ele e para ele que verdadeiramente vamos permanecer de pé e com a nossa fé firmada em sua palavra. Eu quero encerrar por aqui, porque eu gosto de entregar aquilo que o Senhor Jesus coloca no meu coração, e o que passa disso será de mim mesmo. E eu não gosto de falar de mim mesmo, eu gosto de pregar o que a palavra me ordena, e eu gosto de fazer com que a palavra de Deus tenha efeito. E ela tem efeito na vida de quem tem fé e recebe a palavra de Deus. Eu, mais uma vez, juntamente com a minha esposa, nós agradecemos. E mais uma vez reforçamos, nós estamos aqui com vocês, orando, intercedendo, juntamente com o irmão Glauber, a maioria das irmãs, o irmão também que pediu oração, pode ter certeza, contar com a gente para tudo, né? Chegou o momento da igreja do Senhor não se dividir em placa, mas se unir em Cristo, permanecer a união, permanecer a fé, e juntamente, um dia, estaremos todos nós lá, podendo abraçar e estar juntos, né, com o Senhor Jesus Cristo, amém? Essa é a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus, e estamos aí. Aleluia, Rose.